A mulher de um de nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz acesa, uma vendedora de frutas que ela conhecia de vistas, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Então ela conhecia a pessoa, e essa pessoa entrava na casa dela e ela via. É uma das dificuldades do médium, porque muitas das vezes o médium está vendo coisas, como as pessoas dizem. E está vendo coisas, em muitas situações, pode ser reportado como mediunidade. Grande terror lhe causou esta aparição. Não só porque, na época em que se deu, ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e aquelas horas provavelmente dormia. Então, nós, quando deparamos com determinado fenômeno mediúnico, determinado fato, você imagine se ela resolvesse sair correndo porque ela viu uma vendedora de fruta entrar na casa dela. Provavelmente, ela sabia que era um espírito. Ela já tinha essa noção. Porque quando nós percebemos os espíritos e não temos noção nenhuma da doutrina espírita e nem temos noção que aquilo ali é um espírito, aí a pessoa começa a ficar assustada. E não adianta correr. Porque se você atravessar a porta, até se abrir a porta para sair, ele já atravessou a parede. Porque para os espíritos, a densidade das nossas coisas materiais aqui, para eles, é praticamente como se fosse o nada. É uma porta aberta às nossas paredes e eles vão passar. Exceto determinados ambientes que são devidamente magnetizados pela espiritualidade superior, e aí ali dentro nós temos uma condição de isolamento do meio externo, principalmente nos lares que fazem o culto do evangelho no lar. Então não vai ser qualquer espírito que vai adentrar, a menos quando é convidado pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente pensa, pelo aquilo que a gente fala, faz e até mesmo pelo que come. Porque vai alterar seu psiquismo, vai alterar seu sentimento. Cuidado, as coisas são um pouco mais complexas. Então, assim, enquanto na sua casa, se o corpo material repousava, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, ia à casa da senhora em questão. Por que motivo? É o que se não sabe. Então, para que ela saiu do corpo e foi na casa daquela pessoa? As possibilidades podem ser muitas. Embora elas não fossem amigas nesta vida, poderiam ser amigas de outra vida. Era uma forma já que uma tinha condição de se materializar em desdobramento, a outra precisava ter essas percepções. Então, juntou as duas coisas para um aperfeiçoamento maior. E assim a gente pode fazer várias conjecturas. O fato é, a pessoa largava o seu perispírito e ia até uma casa. Vamos lá. Diante de fato de tal natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômeno ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. Então, para que ela estava lá? Então, ela poderia ter perguntado qual o seu objetivo de estar aqui. Já que ela não saiu correndo, né? Porque muitos de nós sairíamos correndo numa situação dessa. Eu, pelo menos, não saio não, tá, gente? Mas, então, nós precisamos observar que a aparição de um espírito, o que queres? É uma pergunta básica, o que queres? De todas as vezes, a aparição se eclipsava, sem que ela soubesse como. E, de todas, igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Então, o espírito aparece dentro do seu quarto, aparece dentro da sua casa, e você agora é uma pessoa ou é um espírito? Ela fez o certo, o espírito desapareceu, ela foi lá conferir se as portas estavam fechadas. É um fato, isso é importante de acontecer, da pessoa ter em mente. Verifique se as portas estão fechadas. Esta precaução lhe deu a prova de estar sempre completamente
acordada na ocasião e de não haver sido joguete de um sonho. Então ela estava acordada, não era um sonho, e ela viu perfeitamente aquela pessoa dentro da sua casa. Então ela está relatando as situações dos fatos ocorridos com ela, que pode ocorrer com qualquer um. Quem já leu o livro Aula 18, vê que a pessoa de um momento para o outro começa a ter as percepções psíquicas, começa a ver os espíritos, e a partir dali ele começa todo um drama, e depois passa a viver, e muda depois que ele consegue superar o drama das percepções psíquicas, aí ele começa então a viver uma nova fase com entendimento superior de que todos aqueles fenômenos, tudo aquilo que ele vivenciava era simplesmente uma mediunidade e ele poderia usá-la de uma forma muito útil. Vale a pena ler o livro. Simples, não é muito grande. De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido e certo dia viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Olha que evolução desse espírito. Saiu da Califórnia para Paris, para a região da França, para poder ser notado, para poder ser visto. Então, é uma viagem longa, significa que o espírito é muito evoluído. Certo? Então, e assim também, muitos de nós viajamos para outro continente, para outros países, vamos visitar amigos, vamos para o plano espiritual superior, de acordo com as nossas condições íntimas, com as nossas necessidades e com aquilo que os nossos protetores determinarem. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Então a pessoa chegou tão nítida, de uma forma tão real, que ela já pensou até em conversar com ele. Imagine ter seu irmão, seu pai, sua mãe, uma pessoa da sua família, está a 1000 quilômetros de distância. E você acorda assim à noite, olha, eles estão dentro da sua casa ali. Aí o primeiro ímpeto é você conversar com eles. Você vai conseguir. Se você tiver a percepção da audição mediúnica, você vai conseguir. Então, o primeiro passo, a tendência das pessoas é querer conversar com o espírito. E depois vai tendo uma série de reações, cada um dentro da sua parte íntima. Não precisem de ter medo, não precisem de apavorar. As coisas só acontecem de acordo com as nossas necessidades. Logo, entretanto, o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera. Então, ela viu o irmão dentro do quarto, passou-se o tempo, chega uma carta e comprova que o irmão estava vivo. Não adianta falar que ele foi ali passar a mensagem porque já tinha morrido. Não é esse o caso ainda. Essa senhora era o que se pode chamar de um médium vidente natural. Mas como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médiuns. Então não é a doutrina espírita que criou os médiuns, que criou a mediunidade. A doutrina espírita veio estudar e procurar entender os médiuns, ajudá-los e entender a mediunidade, estudando, incentivando as pessoas a estudarem, para melhor entendermos, para melhor realizarmos.